E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o mercado de renderização e dar algumas dicas, alguns conselhos para você que está iniciando e está desanimado e que gostaria de saber um pouquinho o que está à frente, um passo à frente de onde você está agora, tá bom? Então vem comigo. O papo que eu quero ter com vocês é um papo que eu gostaria que alguém tivesse tido comigo lá quando eu comecei em 2004, 2005. E era uma época muito difícil, onde não existia quase profissionais 3D perto de onde eu morava. Claro, profissional 3D sempre teve no mundo. Mas a renderização para arquitetura não era uma coisa muito conhecida, não era muito reconhecida, inclusive. A gente tem daquela época atrás, os renderizadores eram Artlantes, o V-Ray nem existia direito ainda e tal. E o pessoal usava mais o 3D Studio para tentar fazer isso, mas não ficava bom. A partir daquela época começou a explodir o SketchUp, e aí depois veio o Artlantis melhorando um pouquinho, aí o pessoal pulou pro V-Ray, enfim, aí foi progredindo, né? Só que o papo que eu quero ter com vocês é sobre o mercado atual de 3D e renderização. Por quê? Às vezes o pessoal fica um pouco desanimado porque tá trabalhando pra caramba e não tá conseguindo juntar um dinheirinho pra ter, né, a sua melhora de vida, ou não consegue sair do emprego que não gosta pra viver de 3D e etc. Mas sabe por que isso? Porque às vezes a gente precisa fazer alguns raciocínios, algumas reflexões internas que são doloridas. Crescer dói, né? E aí eu tô te convidando para que você me escute e vá mentalmente pensando se as coisas que eu tô falando têm razão ou não. Se não tiver razão, tudo bem. Você pode até parar o vídeo agora e ir embora. Mas eu prestaria atenção. E se fizer algum sentido, comenta aqui embaixo, tá bom? Primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos e para os meus amigos que estão começando, estagiário que passa pelo escritório, pelo estúdio, é o seguinte: você precisa, primeiro de tudo, se posicionar no mercado. Saber o que você vai prestar de serviço. Presta atenção que isso é muito importante. Você vai vender projeto ou você vai vender imagem? Pensa só. Por que isso? Se você for um profissional de arquitetura, você for um profissional de design de interiores, você for um engenheiro, aonde você trabalha com as duas frentes junto, projeto e entrega imagem renderizada, ou você tem que entregar projeto muito bem feito, se você trabalhar com projeto, ou você tem que entregar imagem bem feita. O que não dá é para fazer os dois medianos. Aí você vai ser conhecido como um profissional mediano. E você sabe que na língua culta, o profissional mediano é o profissional medíocre. Não se doa com essa palavra medíocre. Medíocre é aquele que está ali no meio. Não está nem para cima nem para baixo. Ele só está flutuando no mercado. E isso é importante. Porque se você vender projeto, você for uma pessoa que gosta de fazer projeto, você deve investir muito na sua área de projeto. Muito mesmo. Deve aprender a fazer projeto em Revit ou em ArchiCAD. Você deve aprender a fazer um projeto muito bem detalhado, com pranchas muito bem detalhadas. Aí pode ser no SketchUp, pode ser no Layout. Escolher a sua ferramenta para que você tenha a melhor entrega do mercado. Você não pode ser reconhecido como um profissional que faz uma entrega igual a todo mundo. Faz sentido? Por que eu estou falando isso? Prestem bem atenção. Você, quando entra no mercado, você precisa começar a trilhar caminhos e em alguns lugares vão tendo bifurcações que vão te levar a determinado local. E essa é a primeira das escolhas. Então, assim, ou você vende projeto, igual eu falei, ou você vai vender imagem. Se você vai vender imagem, você não pode perder muito tempo fazendo projeto, porque senão a sua entrega vai ser muito longa e talvez não seja boa. Você vai ter que perder o seu tempo, investir o seu tempo em buscar blocos muito bem feitos ou fazer a modelagem, texturas muito bem feitas, configurações dessas texturas, aprender sobre iluminação, estudar sobre fotografia, estudar sobre composição de cores, estudar sobre toda a gama de coisas que envolvem fazer uma imagem. E tentar subir de patamar, parar de fazer imagens, por exemplo, que são medianas, que você fez ali no Lumion para entregar toque de caixa em volume, etc. E começar a galgar qualidades maiores. Eu não estou falando que você não deve entregar imagens em Escape, em Lumion, em V-Ray de SketchUp. Não é isso que eu estou falando, gente. O que eu estou falando é assim, como eu disse, são caminhos que a gente tem que ir tomando. E se você quer chegar no ponto mais alto da sua trajetória enquanto modelador e renderizador, você não pode se limitar a parar no Escape e no Lumion. A não ser que você queira atender a sua determinada faixa de mercado, que a gente vai falar já já sobre isso. Então fica aí, presta atenção sobre isso, tá?
Então, beleza, definimos então que existe uma vertente que vai te jogar ou para a parte de projetos ou para a parte de 3D e renderização de imagem, beleza? Então você precisa se posicionar. E aí, mentalmente, você está posicionado aonde? Em projeto ou na parte de 3D? Se você estiver posicionado na parte de projeto, termina aqui o seu vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Se você está na parte de 3D, seu vídeo começa agora comigo então, beleza? Vamos lá. Então, se você escolheu o caminho de ir para o lado do 3D, foi feita essa primeira decisão, você precisa tomar agora uma outra decisão. Qual é o nicho que você vai trabalhar? E essa pergunta vai precisar ser respondida através de um pré-requisito. Qual é o teu conhecimento na área de 3D? Você manda bem? Você, em termos de modelagem, manda bem? Sabe consertar problema? Você sabe fazer uma modelagem que ela é bonita, que ela tem detalhes orgânicos, ela é muito bem detalhada, que as pessoas veem a sua modelagem, seus blocos e querem ter? Você é uma pessoa que tem muito cuidado na hora de fazer as suas texturas ou você só sabe fazer textura baixando de sites? Você é uma pessoa que sabe fazer iluminação ou só sabe usar HDRI? Não sabe quando se usa sol, quando é que se usa HDRI, nem sabe a diferença entre um e outro. As suas cenas precisam de muita pós-edição? Então, se você respondeu positivamente para alguma dessas questões, se liga, talvez você ainda esteja no começo da sua jornada 3D e você está querendo se posicionar num ponto que ainda não tem maturidade. Não estou dizendo que não consegue, eu estou dizendo que primeiro é muito importante que se faça uma base muito sólida para aí depois você ir crescendo. Se você chegar no topo com a base muito mal solidificada, com uma base muito estreita, você vai ficar tremendo lá em cima, e esse é o problema. Não é assim que os grandes artistas chegam lá, não é assim que os grandes estúdios conseguem se sustentar. Então, preste atenção. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é aprender muito bem sobre o básico. Não tenha medo de voltar para o básico. Eu estou há 18 anos nesse mercado e muitas vezes eu aprendo coisas em tutoriais do YouTube, coisas com outros professores ou outros amigos meus de profissão, que remetem a coisas lá de trás, que talvez a minha formação tenha sido falha naquele ponto lá e eu não sabia. E veja, eu estou há 18 anos nisso, já sei bastante coisa sobre isso. E aí eu estou falando com autoridade mesmo, não é como querendo me achar, é simplesmente a bagagem que o tempo me deu. Então assim, sempre veja vídeos de como é que o pessoal anda fazendo as coisas. Quando você for fazer uma modelagem, uma texturização, tenta fazer de uma forma diferente do que você fez na anterior. Então, tenta ir variando e aumentando o teu leque de conhecimento, aumentando a sua capacidade. Porque que isso é muito importante de você fazer. Porque se algum dia você estiver impossibilitado de tomar um caminho que você conhece na renderização, na modelagem, você vai ficar travado. Você vai ser um profissional versátil. Grifa essa palavra, versátil, porque o profissional versátil é o mais valorizado do mercado, não é o profissional engessado, aquele profissional que sabe muito sobre uma pequena coisa. Esse cara não é versátil, ele só sabe fazer aquilo. E você não, se você for esse cara no começo, você tá morto. Você não vai conseguir fazer uma carreira boa o suficiente, tá bom? Bom, então vamos voltar ao nosso raciocínio. Então, se você começa a crescer, começa a pegar conhecimento sobre modelagem básica, você sabe fazer uma spline, você sabe fazer uma modelagem orgânica, você sabe mexer em malha, sabe otimizar malha, aí então vamos passar para a textura, você sabe fazer uma textura com todos os efeitos possíveis, né? Com a parte de defeitos, inclusive, com a parte de desgaste, você sabe fazer, usar muito bem o displacement, sabe usar muito bem o bump, entende a diferença entre o roughness, entende a diferença de um glossiness, sabe por que uma coisa chama albedo, por que a outra chama color, por que a outra chama diffuse, porque tem diferença, e isso é conhecimento básico que vocês têm que saber antes de progredir. Se você é desse cara que já sabe isso, passando para iluminação, você é um cara que sabe iluminação de 3 pontos, sabe iluminação de 4 pontos, sabe por que serve um HDRI, sabe qual é a vantagem de você ter um HDRI, sabe a diferença de um HDRI para um sol, né? Os dois comparando, o que vai dar diferença um por outro. Sabe qual é o grande problema do HDRI fazer cena e sabe consertar esse grande problema sem dar jeitinho. E aí o jeitinho que eu vou falar é só para dar um spoiler para vocês. HDRI gera Firefly. Se você não sabe o que é Firefly, são aqueles pontinhos coloridos na cena provocados em HDRI e em microbump, tá? Microbump são pequenas fissurinhas ou em coisas de metal.
Se você sabe consertar isso, que não seja pelo clamp, parabéns, você está num nível a mais de iluminação. Se você só sabe fazer isso pelo clamp, você ainda não evoluiu. Se você não sabe o que é um clamp, então tem que voltar um pouquinho mais, tá bom? Então, se você já está dominando esses 3 pontos, e aí veja só onde que são esses 3 pontos. Eu vou colocar o vídeo, eu sempre me confundo, é esse lado aqui, o vídeo do card, que fala sobre a renderização, os 3 pilares da renderização perfeita que você precisa saber. Só para dar um spoiler, você precisa saber de modelagem, você precisa saber de texturização e você precisa saber de luz. Então são esses 3 pontos que eu te falei. Se você sabe fazer isso, você conhece hierarquia de luz, etc, 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 etc. Então beleza, você está num profissional além do básico. Você já está no intermediário com certeza. E isso é uma boa notícia. Agora, se você passou desse ponto e aí você percebe que as suas imagens estão saindo com muita necessidade de pós-produção, você ainda peca muito no equilíbrio de cores. Você não sabe, por exemplo, se sua cena está equilibrada ou não ao sair do renderizador. Se a hora que sai do V-Ray, do Corona, enfim, do que for, você ainda precisa jogar no Photoshop e corrigir sombra que está errada. Você está com muito amarelo ou muito branco na sua cena, você precisa ficar trocando muito céu e etc. Tudo bem, você já está manjando bem do programa de renderização, mas você ainda está no comecinho do intermediário. O ideal nessa faixa intermediária é que o seu render já saia muito perto do fim. E aí você vai usar pós-produção para dar um pequeno equilíbrio, uma correçãozinha ali, uma correçãozinha aqui e etc. Os maiores artistas 3D, se vocês forem atrás deles, eles fazem realmente pouca pós-edição nos seus produtos. Muito pouca pós-edição, porque ele já tem conhecimento suficiente para arrumar no render, tá? Por exemplo, a pós-edição do Corona, se você conseguiu matar a maioria dos seus problemas ali, cara, você já está num nível muito evoluído. Se você conseguiu matar a maioria dos seus problemas na pós-produção do V-Ray, que ele tem uma pós-produção dentro do software muito boa, parabéns, você está evoluído. Se você no Lumen você conseguiu sair uma imagem legal também, legal, você já está evoluído. E aí você precisa começar a pensar em como dar o passo além, tá? Então grava que o primeiro é nível básico, o segundo é o nível intermediário e agora a gente vai falar sobre o topo da pirâmide. O que é o topo da pirâmide? É o cara que, além de ter uma base muito sólida, ele é versátil, lembra? Ele é um cara que sabe transitar entre o cara básico e sabe da orientação. Ele sabe da orientação e achar as coisas do nível intermediário que estão com problema. E ele é um cara que sabe resolver tudo muito fácil, tá? Esse cara que está nesse topo da carreira, que é um artista muito bom, aí sim, a hora que ele chega lá em cima, através da versatilidade dele, ele começa a funilar o seu conhecimento e começa a ser muito bom naquilo que ele faz. Parece contraditório, não é? Mas não é, porque para o cara poder afunilar, ele precisa ter um mapa mental, um roadmap muito bom para ele entender no que ele é bom. Não adianta ele se enganar e a hora que ele chega lá em cima assim, eu acho que eu sou bom em texturização. Eu acho que eu sou bom em iluminação. Eu acho que eu sou bom em pós-produção. Isso não existe. Se você acha que chegou lá em cima e ainda está usando o acho, pode descer. Você ainda não está no topo, não. E por que eu estou te falando isso? Porque nas grandes produções, nos grandes estúdios, não existe muita figura do generalista. Esse cara até existe, mas assim, além de ser uma mosca branca, os que estão lá não são generalistas topo de linha. São aqueles caras que sabem um pouco sobre tudo. E quando, na verdade, a hora que você chega no topo, você tem que saber muito sobre alguma coisa. E aí as coisas começam a se dividir por categoria. Lá você vai ter gente que é fotofinalizador, você vai ter cara que é modelador, você vai ter cara que é compositor de cena, você vai ter cara que é texturizador, você vai ter cara que é o gerente que reúne tudo e etc, tá? Então essas são as 3 categorias que eu queria que vocês entendessem. Você tem o básico, o intermediário e você tem o top, que é onde estão poucas pessoas. Tá lá em cima no Olimpo, né? E por que é importante você saber isso? Porque a hora que você vai definir o seu nicho de mercado, você precisa ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, para você saber onde você vai se encaixar, para que você não se queime ou não entre numa grande roubada antecipadamente. Se você for um cara que está no nível básico, você está aprendendo ainda, recomendo que você faça muito freelancer, que você trabalhe com escritórios pequenininhos, que a demanda são baixas e normalmente o nível de exigência do cliente
pouquinho mais para baixo. Então você consegue atender mais fácil, você consegue entregar mais coisas em menos tempo, né? Você consegue ter uma linha de trabalho muito dinâmica, né? Você está toda semana fazendo alguma coisa, entregando, ainda que o preço não seja bom. E aí a gente vai falar um outro vídeo mais para frente sobre a questão de orçamento e aonde a gente está errando. E eu vou provar para vocês que estão nessa categoria de baixo e talvez na média que vocês estão pagando para trabalhar. É polêmico, mas estão pagando para trabalhar. E aí o que você vai aprender? Ali que você vai errar e vai começar a ter feedback do cliente. Olha, poderia melhorar aquilo, poderia melhorar aqui, e vai fazendo. E alguns indicadores nessa categoria de base começam a te mostrar que talvez você esteja começando a se tornar apto a subir. Primeiro, seus clientes estão voltando, você está fazendo mais de um trabalho para um arquiteto? Você está tendo feedback? Bom, positivo? Quando você posta coisa na sua rede social, as pessoas estão comentando? Não seus amigos. Seus amigos todos vão falar que tá legal, tá bacana, sei que lá. Tá vindo gente de fora e fazendo comentários? Você já consegue explicar para as pessoas como resolver problemas? Você começa a errar menos? Você começa a ter menos tempo de execução do seu serviço para chegar num resultado bom? Você já percebe assim, puxa, a hora que você começa a fazer o briefing no projeto, eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou por aqui, você começa a ter um mapa de como chegar no resultado que você quer. Antes mesmo de começar, isso são sinais que você está amadurecendo. São sinais que você está galgando degraus dentro do nível básico. E aí você pode começar a aumentar um pouquinho o valor do seu orçamento e começar a pensar em ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Uma regrinha básica, eu recomendo, tipo assim, você tem um valor de entrada, não adianta você colocar um valor alto porque ninguém vai pagar esse valor de entrada. Você tem um certo valor, a cada 10 clientes e tal, você vai aumentando um pouquinho, você vai automaticamente substituindo por valores novos os clientes que estão antigos. Quem vê que está tendo valor, ele até aceita atualizar um pouquinho o valor, porque você está trazendo, você está acrescentando valor para o projeto da pessoa, tá bom? Então é nessa fase que você vai ter que começar a se determinar, se marcar como um profissional que agrega valor para o seu cliente. Para o arquiteto, no caso, para um design de interiores. Porque de nada adianta um conhecimento absurdo se você não conseguir provar para o seu cliente que o teu render traz qualidade para ele, que ele tem retorno para ele. Porque, gente, vamos lá. Um render hoje, a gente vê anunciado na praça aí, da galera que está começando, está entregando, entre 70, 100, 130 reais por imagem, quando não apresenta um pacote de tanto tal. Mas vamos botar que a pessoa por ambiente está entregando por 150 reais. Vamos botar isso daí. E aí ele vai conversar com o arquiteto e o arquiteto fala assim, olha, eu preciso de um pacote de imagens que eu quero fazer a minha sala, uma fachada e uma área de lazer. E aí você vai entregar 2 fachadas, 2 salas, não sei o que lá, enfim, você vai cobrar 150 reais por cena. Então a gente está falando de 450 reais. Se o arquiteto também for iniciante e você cobrar 450 reais, talvez você tenha um problema. Porque talvez você represente 10% do valor composto do projeto desse arquiteto, desse design. E aí talvez ele não esteja disposto a dar 10% do valor dele, se você não provar para ele que esses 10% na verdade vai trazer um ganho para ele muito maior do que isso. Ninguém gosta de ganhar, de perder, principalmente dinheiro. Ninguém gosta. Se você falar pro cliente que você é um custo para ele, você deu 50 passos para fora da casa. Ou seja, você virou um custo, você virou um problema, você virou uma dor de cabeça pro cara. Ninguém gosta de ter custo. Tanto que todo mundo, a hora que vai cortar coisa, começa a cortar custos desnecessários. E se ele entender que você é desnecessário, meu amigo, minha amiga, você dançou, você tá fora da cadeia dele. Então pense em como é que você consegue falar, argumentar com esse cliente, com esse arquiteto, com esse design, que você é um investimento. Que a hora que ele for apresentar para os arquitetos ou para os amigos dele o projeto, ele vai poder mostrar, olha, é isso aqui que eu pensei. E aí você começa a ter valor. Porque é nessa faixa que você vai precisar começar a ser reconhecido como sendo um profissional que tem valor. Escrevam isso. Eu sou um profissional que eu tenho e que eu agrego valor. Se você cair
no buraco, na vala comum, na lama, no oceano vermelho, aí você chama como você quiser essa questão, que você tem o melhor preço, se você começar a se anunciar como profissional que tem o melhor preço, dançou, você vai ser comprado, você vira mercadoria. Quem tem preço é mercadoria. Quem tem preço é coisa que está na prateleira sendo vendida no varejão, pra galera. Se você tem valor, outra conversa. Se você tem valor, você consegue ir subindo dentro da escala da pessoa de reconhecimento. Quem tem preço, no máximo que ela vai conseguir é dar um desconto e ter um reconhecimento da pessoa assim, ah, realmente, ele me deu um desconto, eu tô com o menor preço. É isso que você quer? Você estudou pra caramba, você se esforçou pra caramba pra ser reconhecido como o mais barato. Porque quem ganha no preço, gente, é conhecido como barato. E o que é barato? Na concepção popular, barato é aquilo que não tem qualidade. E esse é um problema. E a gente pode até discutir sobre conceitos de qualidade, que na verdade qualidade não é quem entrega mais, entrega muito além do solicitado, é quem entrega aquilo que foi pedido com excelência sempre. Isso é qualidade. Pode procurar em qualquer definição aí. Entenderam? Então, nesse primeiro quadrante, a gente vai ter que procurar se posicionar. Primeiro, dentro dos escritórios menores para a gente aprender, dentro dos arquitetos e decoradores que trabalham também provavelmente como freelancer, não tem escritório muito grande, e começa a construir sua carreira, seu portfólio, etc. Mas nunca se venda por preço. Sempre coloque qualidade, sempre mostre que você vai acrescentar o serviço dessa pessoa. E uma diquinha aqui, uma forma de você mostrar para o arquiteto que você está trazendo valor para ele é mostrar para ele que ele está para fora se ele não tiver um render seu. E aí você mostra o seu render, mostra o que a concorrência está apresentando e mostre para ele, seja bem claro. Fala assim, olha, quando uma pessoa vai fazer projeto, ela hoje usa da rede social, ela usa do Instagram, Pinterest, o que seja, e procura sobre o que é o sonho dele, que é a casa, o seu comércio. E a hora que você chega uma apresentaçãozinha de SketchUp bem sem vergonha, bem furreca, o cara vai olhar para o Instagram, vai olhar para sua apresentação e fala assim, não é isso que eu quero, não vou pagar por isso. E aí agora quando você chega com uma coisinha melhor, né, um render, uma coisa muito bem feita, aí o cliente vê valor em você. Valor, essa é a palavra, tá? Então essa é uma linha que você pode argumentar com o arquiteto ou com o seu cliente. Outra linha que você pode falar é se ele já tiver uma ideia mais ou menos de como você trabalha, ou ele te solicita um orçamento antes, ou você já faz um pré-acordo com ele e fala assim, olha, eu consigo cobrar tanto, então coloque no seu orçamento o meu valor, etc, etc, né? Dê liberdade para que também ele cote com outros profissionais e ponto final. Que quem é bom se garante, tá bom? Então essa é a minha dica para esse primeiro estágio, que é do iniciante. Bom, então agora você saiu do iniciante, agora você está no nível intermediário, você já está conseguindo entregar imagens de muita boa qualidade, pouca correção, né? As pessoas já estão pedindo poucas revisões, você já se posicionou como um cara que tem qualidade, as pessoas já te pedem orçamento e não consideram o valor por imagem, né? Você já conseguiu colocar uma concepção no mercado que você trabalha por hora, e aí o importante é trabalhar por hora. Depois eu vou falar sobre orçamento, porque é importante você ter conhecimento da sua hora. E não adianta você saber, a minha hora custa 15 reais, 12 reais, 20 reais. Tá, e aí, como é que você dimensiona quanto é que você demora para fazer umas coisas? Se você está no nível intermediário, você obrigatoriamente precisa saber quanto é que você demora para fazer determinados tipos de serviço. Eles variam um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas assim, coisas nichadas, projetos, você consegue colocar dentro de caixinhas. Ó, isso aqui é complexo por isso aqui é menos complexo por isso, ó, isso aqui tem tipo de necessidade, então demora mais tanto e tal. Então você começa a determinar, isso aqui eu demoro 24 horas para fazer, esse aqui eu demoro 7 dias, esse aqui eu demoro um mês, etc. Então você começa a ter produtos formados dentro das suas entregas. Você começa a ter nichos, cestos, que você sabe quanto é que você precisa cobrar para valer a pena trabalhar. Neste ponto, você já não está mais pagando para trabalhar, eu espero. Nesse ponto aqui, você já tem que estar ganhando dinheiro, tem que estar pagando suas contas, já tem que estar posicionado num nicho muito melhor. E aonde que é esse nicho melhor? Esse nicho melhor são nas pequenas construtoras, é naquele pessoal que vai construir para vender, estão nas imobiliárias, estão nas pessoas que reformam para vender as coisas. Esse pessoal
já entende que a tua imagem vai trazer retorno financeiro para eles. Você vai agregar valor dentro da venda deles, tá? Então você é uma das partes constituintes da formação de preço dele para quando ele vai colocar o valor para vender. Porque ele entregar para o cliente uma planta baixa ou ele entregar uma planta humanizada, com imagens, tudo bonitinho, faz toda a diferença na entrega dele. Para ele faz diferença. Talvez para o arquiteto lá de baixo não faça, mas para esse faz. Ele vai vender sonho, ele vai vender imagem, ele vai vender sensação, ele vai vender, né? Todo esse componente que vai mexer aqui, ó. O coração da pessoa vai mexendo aqui e a janela de entrada, ó, é pelos olhos. Então saiba que nesse ponto você precisa ser muito bom naqueles 3 pontos que eu falei que são os 3 pilares do render. Que é a modelagem, textura e iluminação. Isso precisa ser básico. Você tem que bater o olho e já saber. E aí, como é que você sabe que você já está nesse ponto de desenvolvimento? Vou dar uma dica para vocês muito boa. Entrem em páginas de modeladores, renderizadores, vai no Instagram e procura lá, render, arquivis, enfim, qualquer coisa. E comecem a criticar a imagem das pessoas no Notepad. Abre um Notepad, sei lá, qualquer coisa do tipo assim, que comece a escrever aonde você está vendo defeitos na imagem da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque aí você começa a se policiar a não cometer os mesmos erros. A detectar erro na imagem dos seus colegas, seus profissionais, é você se fortalecer, você deixar de ter esses erros, tá? Isso também é uma forma de gestão de projetos e etc. Claro que você não vai chegar pro profissional e falar assim, ó, você errou aqui. Não seja desse cara inconveniente, né? E use isso para você, use para o seu crescimento pessoal. Então, a partir do momento que você está nesse patamar, talvez você precise começar a pensar em soltar um pouco de serviço para os outros. Eu digo, contratar um modelador, contratar um freelancer, você já está ganhando bem, você já consegue fazer uma cobrança melhor. E aí, ó, olha para baixo. Talvez o cara que está na linha de baixo possa ser o cara que vai fazer trabalho para você. E isso automaticamente, se você for uma pessoa esperta, você já entendeu que se você está embaixo, você também pode procurar esse cara. Esse cara tá precisando de você. E aí vocês vão começar a trabalhar com sinergia e o mercado começa a se qualificar um pouquinho mais, tá? Então, nesse ponto, você vai precisar aprender a distribuir trabalho e vai precisar começar a criticar o trabalho das outras pessoas, que no caso são pessoas que vão estar trabalhando diretamente com você. E entenda criticar como assim, eu olhar e dar oportunidades de melhoria, tá? Por isso que é importante olhar a imagem dos outros, porque se você vai ter uma equipe, é muito importante que você olhe o trabalho da sua equipe e saiba detectar problemas. E aí você precisa saber explicar para as pessoas o que precisa ser melhorado, tá bom? Então essa é a faixa intermediária, onde o seu valor é um pouquinho maior. E vou ser bem sincero, muitas das pessoas adoram trabalhar nessa faixa e não querem para a faixa de cima que eu vou falar agora, e vocês vão entender o porquê, tá? Então essa faixa é mais tranquila e vamos para a próxima que é um pouquinho mais crítica. Essa faixa agora é a faixa 3, é o topo da pirâmide, é o ápice, é o Olimpo, é onde a galera tá, como por exemplo, é onde tá um Ander Alencar, é onde talvez um Diogo Moita se encontre, é onde se encontra o pessoal lá da Arquivis lá da Rússia, é onde o pessoal da Estúdio 54 tá, é onde o pessoal que são os gerentes de projeto, alguma coisa da Neorama se encontra, enfim, todos esses grandes estúdios que vocês já estão acostumados. E por que que é tão complicado estar nesse ponto? Primeiro que os projetos são muito grandes. Se você não tiver uma base muito forte de saber fazer orçamento de preço, orçamento por hora de trabalho, pelos profissionais que vão estar envolvidos, por todos os percalços que pode ter no meio do caminho, saber dimensionar tempo que você vai demorar para entregar, saber dimensionar em termos de valor que revisão tem que ser cobrada sim. Não tem que fazer revisão de graça. Se a culpa não foi sua, a revisão não pode ser gratuita, gente. Lá embaixo é um pouquinho mais difícil de colocar isso em prática. Mas a revisão, se é feita pelo cliente a modificação, por que você tem que arcar com essa hora trabalhada? A não ser que você já tenha colocado no seu orçamento, mas você já tem que ter considerado que você vai trabalhar mais. Se você não considerou, roubada. Nesse ponto, as horas retrabalhadas, às vezes, é metade do projeto. E aí você tem um problema que você vai precisar mobilizar um monte de profissional de graça. Então, tomem cuidado com isso daqui. Então, essa é a primeira desvantagem de estar nesse ponto. Segundo ponto, o teu custo
de existência é muito caro, porque quem tá lá em cima tem uma equipe já formada, precisa ter uma estrutura, não dá pra tocar isso daí sozinho, é impossível você tocar isso sozinho, você tem vários profissionais, cadeias de profissionais, etc., que precisam ser retroalimentados a todo momento, você precisa ter contrato para manter esse pessoal, etc. É um desgaste trabalhista, é um desgaste de todas as coisas. E outra coisa, você vira referência. Se você errar, você cometer alguma coisa, você tá perdido. Você tem um nome a ser mantido. Então, essa questão de você ser referência, você passa a ser uma vidraça, é muito complicado. Vou te dar um exemplo muito clássico. Todo mundo conhece o André Alencar. Baita profissional. Cara que soube tocar a vida 3D como poucas pessoas tocaram. E hoje ele tem uma imagem institucional muito forte. Se você entrar no site do Corona, você vai ver que o André Alencar é um dos caras que tá lá como autorizado a dar cursos e formar pessoas no Corona. Você imagina se um dia o André Alencar faz dentro de um curso dele ou dentro de alguma postagem dele, alguma coisa, que no gosto dele ficou bom e na pressa alguma coisa ele não pediu uma segunda opinião ou a equipe chegou e postou ou alguém do marketing, porque ele trabalha com marketing, tá? Não acho que é ele que faça tudo, as postagens dele. Foi lá e errou alguma coisa. A imagem vinculada a André Alencar tá arranhada nesse momento. E aí o custo agora de um tropeço, um soluço desse é muito alto. É muito complicado quando você tá lá em cima e assim, concorrentes querem te derrubar e o que é pior, às vezes você tropeça sozinho. Então essa é uma desvantagem muito grande de você estar lá em cima. Soluços não são permitidos. Soluços tem é um preço muito caro a ser pago com isso daí. E aí a pressão com o cliente modifica e vai e volta, não sei o que lá. Talvez seja alguma coisa que você não queira passar por isso agora. E se você chegar lá, você precisa estar com a coraça muito forte. Vou te dizer que eu, particularmente, já passei nas 3 fases. Já fui um modelador inexperiente que estava aprendendo. Já tive uma pequena equipe trabalhando. Já estive lá em cima com um dono de estúdio, como sou até hoje. Mas eu resolvi descer um pouquinho, sair lá de cima e ficar no meio, tá? Porque lá em cima te tira a qualidade de vida. Vou ser bem sincero com você. Não sei como é que são essas outras pessoas, mas a qualidade de vida vai um pouco embora. E eu preferi ficar com a minha família, etc. Eu deixei um pouco a engenharia civil para fazer as coisas que eu gosto. Eu ainda faço projeto de estrutura, ainda faço essas coisas, mas o que eu gosto é ficar no 3D. E eu não quero que isso daqui se torne um encargo muito grande para mim. Eu quero curtir minha filha, quero curtir minha família, quero curtir meus fins de semana, quero ter dia e etc. Então, assim, nessa faixa do meio, por isso que eu disse que muita gente prefere ficar aqui, muita gente boa prefere ficar aqui. É onde tá. Sabe quem ficou nessa faixa e disse que não quer mudar mais? Maurício Camargo. Vocês conhecem o Maurício Camargo, é uma referência de Inkscape e em alguns outros modelagens. Ele disse realmente que o melhor faixa é aqui. Ele chegou nos grandes clientes, chegou nos grandes vultos de dinheiro e disse que o melhor cliente são das pequenas incorporadoras e média incorporadora que tá nessa faixa do meio. Então pensem nisso. Escutem esse feedback meu, escute o feedback de outras pessoas do mercado, tá? E aí, se você chegar lá em cima, você vai precisar se especializar em alguma coisa. Ou você vai ter que manjar muito de pós-edição, você vai ter que manjar muito de texturização, vai ter que manjar muito de modelagem, ou vai ter que manjar muito de gerenciar a equipe, fazer contrato, etc. E aí a tua carreira 3D meio que dá uma estacionada, porque você vai começar a trabalhar em pontos muito específicos de desenvolvimento. Então pense se é isso que você quer. Se você tá no 3D porque você gosta, talvez o ponto de cima seja um pouquinho demais se você faz por amor. Claro que tudo que vira trabalho, chega uma hora que o amor acaba. Mas ainda há a possibilidade de ter satisfação no que você faz. Essa conversa, gente, que eu tive com vocês, foi uma conversa demorada, uma conversa longa. Eu até acho que a maioria do pessoal não vai chegar até aqui, mas são pessoas que talvez não estejam interessadas. Mas se você chegou até aqui, essa é a conversa que eu gostaria que alguém tivesse sentado comigo e conversado comigo lá em 2004. Por quê? Eu teria ficado muito mais tempo embaixo, aprendendo muito mais coisa. Eu teria permanecido nessa do meio, talvez até colocado o pezinho lá em cima, mas ficaria mais estabelecido no meio. Mas principalmente eu teria investido mais embaixo. Porque era uma época muito difícil de ter conhecimento. E você não tinha métrica, você não tinha como testar, igual eu falei pra vocês, de você olhar pra Instagram e etc. Então a gente nunca sabia quando estava pronto para ir pro próximo. Sabe como é que a gente descobria? A gente tentava pegar alguma coisa maior. Se não desse conta, desce. E aí
A gente perdeu muito cliente, a gente perdeu muito tempo, a gente perdeu muita hora de sono com essa questão. Então, assim, essa conversa aqui que eu tô tendo com vocês é a conversa que eu gostaria que alguém tivesse tido comigo há muito tempo atrás. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E se foi útil para você, se inscreve aqui e compartilha esse link com o teu amigo que faz 3D, tá bom? E continua comigo. Valeu, tchau!